Boa noite, gente. Tá na hora da nossa live. Vou aguardar vocês um pouquinho chegarem. Aristóteles, Fabiana, Daniele, Pati. Ei, Pati. Gente, eu quero começar. Não sei se vocês viram a frase no início, vou colocar de novo. Eu sempre gosto de começar as lives com uma frase. Associação Mães que Formam, é a Paula que tá aí. Rende Ana e Renata. Tiago entrou, já vou chamar o Tiago. Só quero voltar aqui para a frase, tá bom? Pra gente começar. Então, eu já vou chamar o Tiago para a gente começar. Ué. A Laura colocou a frase ali. Tiago, eu me perdi aqui e eu não tô conseguindo voltar. Ops. Aí, voltei. Então, deixa eu chamar o Tiago. Tiago. Boa noite, gente. Todo mundo seja muito bem-vindo. A ideia de fazer essa live hoje é poder falar um pouco dos nossos direitos e como que a gente vai fazer para poder exercer esses direitos e exigir o cumprimento deles. Aí, estou adicionando o Tiago. Cheguei! Oba! Tudo bem, Tiago? Estão me ouvindo bem, pessoal? Estão me vendo bem aí? Acho que sim. Eu estou te vendo super bem, estou te ouvindo também. Então A beleza. conexão aqui também tá boa. Ei, Lívia, Jonathan, Luluzinha, Tiago, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite para poder conversar com a gente. Ô, Laura, para mim é sempre um prazer estar com você. Você sabe que nossa história, eu acho que em termos de defesa da pessoa com deficiência já vem há alguns anos, né? Essa É, parceria nossa. Então é um prazer poder falar com um canal que tem tanta propriedade quanto o seu aqui nas redes sociais. E vamos ô, falar de tema extremamente pertinente, que é, né, o direito à acessibilidade no transporte, precisamente, né, que a gente tem uma experiência de vida e uma experiência profissional aí, pois graças a Deus, é. muito grande para poder compartilhar com a galera e responder dúvidas da turma aí hoje. Ó, eu prometo para vocês o seguinte, Laura, vai Ah, ser a live mais quente sobre o tema que eu já falei. Porque além né? de responder as dúvidas que Laura mandou para mim aqui, vamos responder dúvidas de vocês, pessoal. Eu ainda trouxe alguns casos concretos para quem acha que a lei não pega, sabe, Laura? Não adianta nada. Isso Que é muito ajuda importante, a Tiago, porque a gente nota que muitas vezes as pessoas deixam de exercer os direitos porque elas não acreditam que vai funcionar, não é isso? Elas justamente. não acreditam. Olha quem está aqui, o Marcos Fontoura, dando ar da graça. Que Que bom, audiência. Marcos. Muito bom, mano. Tiago, deixa eu apresentar você para o pessoal, porque tem gente perguntando de onde que a gente é. Isso é porque não nos conhece, né? Então, aliás, primeiro vou me apresentar. Eu sou Laura Martins, eu comando o blog Cadeira Voadora. Eu sou de Belo Horizonte, o Tiago também. O Tiago é advogado, nós dois somos cadeirantes, né? O Tiago, além de ser advogado, o Tiago se especializou no direito da pessoa com deficiência. E o Tiago é também o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, Seção Minas Gerais. É isso, Tiago? Falei nada errado, não? Laura, falou nada de errado, né? E também E tenho eu, o privilégio de estar lá na Comissão Nacional, né? Junto ao Conselho Federal também, aprendendo e dando pitaco lá também.
com aquela equipe super boa. E, gente, eu quero deixar super claro que o fato de eu ter convidado o Thiago não é exclusivamente pelo fato de ele ser um advogado que se especializou no direito da pessoa com deficiência. Mas não é porque eu estou na sua frente, não, viu, Thiago? O Thiago é uma das poucas pessoas que eu conheço que eu posso falar que é uma pessoa que tem muito bom senso. Eu acho que bom senso é uma coisa que está cada vez mais rara. A gente precisa não só de pessoas competentes, não só de pessoas inteligentes, nós estamos muito necessitados de gente com bom senso, que não só tem a informação, mas que sabe como utilizar essa informação da forma que seja eficiente, viu, Thiago? Então, assim, que bom, é uma honra para mim ter você aqui, é uma honra a nossa convivência, viu? Obrigado, Laura. Fiquei emocionado aqui. Quase caiu um cisco no meu olho aqui. Oh, Mas meu vamos Deus! nessa. Vamos para cima. E vamos para frente, deixa eu dar as boas-vindas aqui. Cláudio, o Sandro, o blog do Cadeirante, Paulinho, Ju Haddad, Vânia Lobo, Lincoln Palma. Pessoal, o assunto tá fixado aí, tá vendo? Fixei. Direitos da pessoa com deficiência no transporte. Então, outros assuntos a gente fala outro dia. Tá legal? A gente vai falar dessa questão, Cláudio, do desconto da pessoa com deficiência, mas já tem um post no Cadeira Voadora a respeito desse desconto. Hoje, na verdade, a gente vai falar das coisas que não estão funcionando e como que a gente vai fazer para as coisas funcionarem. E eu já vou começar logo, né? Para a gente não perder tempo, porque é muita coisa para falar. Então, nós vamos conversar de fato pelo transporte aéreo. E eu vou fazer duas perguntas para o Thiago sobre o transporte aéreo, que são as duas perguntas que chegaram. Depois a gente vai falar do transporte público coletivo, a gente vai falar do transporte por aplicativo, e o Thiago vai apresentar, como ele adiantou para vocês, já alguma experiência que ele tem de judicializar e de funcionar, né? Fazer valer a lei, né, Thiago? A gente Então, mata a cobra e mostra a cobra morta. mostra a cobra morta. Exatamente, isso é muito importante para poder incentivar cada um de nós a judicializar se for necessário ou não, antes. Tem várias coisas a serem feitas, né, Thiago? Com certeza. Apesar de todas as companhias aéreas serem obrigadas a conceder o desconto para o acompanhante da pessoa com deficiência, algumas dificultam ao máximo. Gente, a gente está falando de Brasil. Eu vou deixar isso aqui bem claro para não correr nenhum risco das pessoas acharem que o que a gente está falando aqui é válido para viagem internacional. Só se elas se iniciarem no Brasil. Então vamos lá. Apesar de todas as companhias aéreas serem obrigadas a conceder o desconto para o acompanhante da pessoa com deficiência em alguns casos, o que acontece? Tem algumas companhias que dificultam ao máximo esse processo. O que se pode fazer quando isso ocorre? Eu já vou emendar outra pergunta, tá, Thiago? A outra pergunta é sobre as crianças com deficiência. A gente tem recebido, eu e o Thiago temos conversado com isso há meses, muitas queixas de pais que querem viajar com criança com deficiência e querem o desconto por estarem acompanhando uma criança, mas algumas companhias estão justificando que não concedem o desconto para pais de criança com deficiência, porque de qualquer forma uma criança não pode viajar desacompanhada. Então, Thiago, conta para nós como que é isso, isso é verdadeiro, o que a gente pode fazer nesse caso? Então tá aí, né? Temos duas perguntas. Vamos para cima, duas perguntas extremamente pertinentes. Dá para a gente falar muita coisa aqui respondendo elas, tá? Vou começar pela primeira aqui, aonde, né, a pessoa ela fica nessa dúvida a respeito das dificuldades criadas pelas companhias aéreas para a concessão do desconto. Então, antes de mais nada, independentemente
de qualquer tipo de situação, nós temos que lembrar que a compra de uma passagem aérea é uma relação de consumo, é uma relação consumerista. De um lado, nós temos o consumidor, no caso, a pessoa com deficiência. Do outro lado, nós temos o fornecedor de serviço, que é a companhia aérea, tá certo? Então, sobre essa relação, incidem normas que são de defesa do consumidor, mas que não podem ser analisadas isoladamente. Incidem também normas que são de direitos das pessoas com deficiência, certo? E lá no Código de Defesa do Consumidor, tem alguns direitos básicos que são elencados lá. Entre eles, o direito de informação e transparência. Muitas das vezes, é super difícil você encontrar as informações, por exemplo, de como é que você faz o MEDIF, ou de como é que faz um pedido de FREMEC dentro dos sites. Você tem que ter uma expertise muito grande, já ser acostumado. Se você é uma pessoa que viaja esporadicamente, você vai encontrar uma baita de uma dificuldade. E aí, se você quiser entrar em contato, você vai ficar falando com o robozinho várias vezes e não vai conseguir mandar o contato para ninguém. Eles fazem de tudo para dificultar. Ou seja, a violação do direito do consumidor, ela já começa no limite da informação. Tá certo? Ela já começa no limite da informação. Muitas das vezes, eu, por exemplo, eu gosto de fazer às vezes, por telefone e anotar o protocolo. Porque eu já dou andamento. É mais rápido. Eu não tenho tempo para ficar lá navegando no site procurando. Depois que eu já sei o procedimento, é mais rápido. Né? E às vezes eu dou opção até de comprar. Eu prefiro às vezes comprar, quando eu tenho opção presencial, né? Aconteceu de ir direto na agência comprar a passagem, porque o operador que te atendeu, ele já vai dar andamento no seu pedido, já vai te passar o e-mail direitinho, já vai resolver o teu problema. Então são algumas dicas práticas para você tentar aliviar o problema. Mas vamos supor que o problema persista e que você seja lesionado por conta disso, tá? Seja lesado por conta disso. Você teve o seu direito de repente negado, ou se você comprovadamente não teve como pedir porque não tinha as informações com clareza, isso pode gerar sim pedido posterior para fins de reembolso, por exemplo. Em uns casos concretos que eu vou contar no final da live, para quem ficar até o final, eu vou mostrar um caso emblemático de um voo internacional. Um cadeirante estava indo para a Disney aqui e teve uma situação em que parte do voo dele, o desconto foi negado. Eu vou explicar sobre isso, tá? Mas a rigor, qual que é a dica básica aqui? Vocês têm sempre que registrar os contatos. Se falou por telefone, anotar o protocolo. Se o direito foi violado, se foi negado, qualquer coisa do tipo, envia sempre mensagem no SAC, né, no Serviço de Atendimento ao Consumidor, para registrar. E uma dica que vai valer para todo tipo de serviço geral, não só para o serviço de transporte, em relações de consumo, é o consumidor.gov, Laura, que muita gente desconhece. O consumidor.gov ele obriga as companhias a responderem. Eu pude ver vários casos aqui na prática, por exemplo, ações contra todas as companhias aéreas do Brasil, a gente já forçou eles a responderem pelo consumidor.gov. É uma dica que bom saber. Tem cadeirante que tem até o atalho salvo, que viaja muito, até o atalho salvo, porque se der problema já registra, que você obriga e a resposta ela acaba vindo rápido. Né? O consumidor.gov ele tem o aval do Ministério Público para funcionar, inclusive. Né? Então é como se fosse, ele tem valor jurídico de reclamação formal que você tentou resolver o problema. Tá? Então, só para deixar claro, é um direito de informação e tem que ser prestado com clareza. Tá? Se é difícil para nós que conseguimos olhar para a tela, enxergar direitinho, ler e procurar, você imagina para a pessoa com deficiência visual, que às vezes precisa de um acompanhante ou quer habilitar o desconto, e ela precisa ficar procurando esse formulário dentro do site. Pois é. Tá violado o direito dela. Nesse caso, é mais fácil da gente conseguir ainda comprovar que o direito dela foi violado para o acesso e buscar o reembolso depois dessa passagem, desse desconto, né, do acompanhante. Tá bom? Então, só para deixar isso claro, dever de informação casado com o direito à acessibilidade, que tem que ser aplicado de acordo com cada necessidade, né, específica da pessoa com deficiência. Tá, se é o cego, tem que ter, né, a tela toda tem que ser compatível, tem que ter alguns atalhos. Normalmente, para o atendimento para surdos, também, às vezes, dependendo, vai ter dificuldade. Tem surdos que não conseguem compreender bem a língua portuguesa. Então, assim, é complicado. Deixa eu só te interromper um pouquinho, Thiago, para poder pontuar uma coisa que eu acho muito importante, que eu até já falei disso hoje num videozinho que eu gravei
convidando o pessoal para a live, é que a gente precisa parar de achar que os outros estão fazendo favor para nós. Isso tudo é lei, isso tudo é obrigação da empresa, porque nós somos consumidores como todos os outros. Então, se cada vez que um cego entra lá no site da companhia aérea e não consegue encontrar a informação que ele precisa, ou que ele é tratado de uma forma que ele não consegue resolver a situação, ou um surdo, de repente não tem acessibilidade para que ele resolva a situação com autonomia, ninguém tem que pedir favor para ninguém, não. A lei brasileira garante que a gente tenha autonomia para poder decidir, para poder resolver, mas aí a gente precisa reclamar, né, Thiago? Isso é muito importante, não é privilégio, não, gente. São direitos e garantias. Quando alguém pergunta assim, que benefício que eu tenho com essa deficiência? Eu não tenho benefício nenhum. Você tem benefício nenhum, você tem direitos e garantias. É isso que você tem, tá? O único benefício que existe para a pessoa com deficiência é o chamado BPC, que de fato é um benefício assistencial, tá? Para a família de baixa renda da pessoa com deficiência. É um benefício. O resto é direito e garantia. E o BPC por si só também é um direito. Então não tem essa de privilégio, tá? E aí, retomando, tá? O questionamento aí foi acerca de pessoas que estão, pais de crianças com deficiência, que estão tendo o direito de desconto negado sob a justificativa de que, pelo simples fato de ser criança, ele já vai precisar de acompanhante. Isso. Vamos lá, então. Vamos entender aqui. Primeiro, a galera E tá comum demais, né, Thiago? Os pais se queixando nas redes sociais de que não conseguem viajar, que a companhia nega o desconto e coisa do tipo, né? Tá, mas é errado e nós vamos provar por quê. Tá? Veja bem. Primeiro, o pessoal tem que entender, e eu vou chamar a atenção aqui, quem é o destinatário da norma. A gente tem que pensar, a lei foi feita para quem? Aonde que tem esse desconto previsto? É a LBI, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que dá esse desconto de passagem aérea? Não. É uma resolução da ANAC, a resolução da ANAC. de 2003, tá? E lá no artigo 3º dela, eu vou ler para vocês aqui, ele especifica quem é que é o destinatário, que são os chamados PINAES. Na forma da resolução, são os passageiros com necessidade de assistência pessoal. Especial, na verdade, no transporte aéreo. Então, veja bem, quem são os PINAES para a resolução da ANAC? Pessoa com deficiência, interessa a idade, se é criança, se é idoso, para pessoa com deficiência, tá? Pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, gestante, lactante, pessoa acompanhada por criança de colo, independente de deficiência, criança de colo, e pessoa com mobilidade reduzida ou qualquer pessoa que, por alguma condição específica, tenha limitação na sua autonomia como passageiro. Então, veja bem, pessoal, a pessoa com deficiência, independentemente da faixa etária, ela tem o direito de viajar com acompanhante, desde que seja essencial para a sua autonomia. Entendeu? Às vezes não interessa se é uma criança, dependendo da idade da criança, vou dar um exemplo como é que é diferente. Às vezes tem uma criança de 5 anos que dá vontade de ir no banheiro durante o voo, ela vai sozinha. Entendeu? Agora, se tem uma criança com deficiência que não tem jeito, ela não pode nem fazer a necessidade dela dentro do avião. Não tem como. Na hora de fazer uma alimentação especial, ela vai precisar de ajuda. Se der problema na hora do voo, precisar de colocar uma máscara de oxigênio, dependendo da criança, ela consegue pôr a máscara sozinha, seguindo a orientação do auxiliar, da aeromoça, do pessoal da tripulação. Agora, a pessoa com deficiência, nem sempre. Nem sempre. Verdade. Então, não pode. Isso é uma medida ilegal, tá? O que está acontecendo? Eles estão usando uma regra de exigência de acompanhante. É claro, a criança com deficiência, ela só pode viajar de avião se ela tiver autorização judicial para ir sozinha. Se ela não tiver, ela vai ter que estar com acompanhante, tá? E aí, nessa possibilidade de estar com acompanhante, estão usando para negar o direito de pessoa com deficiência. Estão pegando uma norma que é geral e aplicando para restringir direito de pessoa com deficiência. Veja bem, qual que são as implicações disso, então, Tiago? A implicação é o Código de Defesa do Consumidor, uma cobrança indevida, com fundamentação ilegal, tá? Porque não tem respaldo legal para restringir direito de pessoa com deficiência. Isso enseja devolução do valor pago, com possibilidade de discutir a devolução desse valor em dobro, que é o que a gente chama de repetição do indébito em dobro no direito do consumidor. Tá? Pois é. Porque foi indevida a cobrança.
Tem casos que vai conseguir em dobro, tem casos que não vai, tem casos que vai devolver, vai, isso é fato. Vai ter o reembolso corrigido e atualizado na data do pagamento. Desde que a pessoa tenha produzido as provas que nós vamos ensinar. No final, eu vou dar algumas dicas para produzir prova para quem ficar até o final. Quem não ficar até o final vai pegar as dicas de produzir prova. É muito importante essa história de produzir prova. Eu própria já vivenciei essa situação de ter te procurado depois que aconteceu algum problema e eu não tinha esse preparo, né? Essa informação, agora eu já tenho, agora eu não vou deixar isso mais acontecer. E o interessante, Tiago, é que a simples firmeza da pessoa com deficiência para conversar com quem está tentando lesá-la, a simples firmeza mostrando que conhece a lei, às vezes já é o suficiente. E a pessoa não vai ser lesada por causa da firmeza que ela demonstrou, né? Isso, é isso aí. Laura vai me lembrar no final de dar algumas dicas de produção de prova aqui para quem ficar até o final. Tá? Eu vou até anotar aqui para eu não esquecer. Gente, Isso. eu tô vendo que vocês estão fazendo perguntas. Vamos tentar esgotar aqui e pegar as perguntas da live. Se não der tempo, eu estou printando a tela, porque eu não sei se vocês sabem, mas atualmente o Instagram está salvando a live sem os comentários. Os comentários desaparecem. Então, eu estou printando os comentários para não acontecer isso, tá? Eu vou Bacana. passar Sempre para também eu me coloco à disposição lá no meu direct, na medida do possível. Pode mandar lá que, sendo uma pergunta rápida e que não demanda uma consulta jurídica, um atendimento que você pode marcar no escritório se você quiser, mas se for uma resposta de bate-pronto ali, com prazer eu respondo a todos, né, na medida do possível. A Laura sabe disso, que eu respondo geral aqui no WhatsApp e no Com certeza, Instagram, com no Facebook, certeza. onde for. Responde mesmo. Pergunta que os leitores me mandam e eu mando para o Tiago. Então, agora a gente vai falar do transporte público por ônibus, o transporte coletivo, porque a gente teve uma demanda aqui que eu fiquei aterrorizada, que é de uma moça que tem. Ela disse que ela é de Belo Horizonte. Ela diz que ela é constantemente desrespeitada no MOVE, porque ela tem uma deficiência que não é visível. Ela diz que tem 45 pinos na perna, que eu não sei porque ela não explicou, e aí ela diz que tem uma diferença entre uma perna e outra de 6 centímetros, ela não tem a menor possibilidade de ir em pé, e que é como ela se assenta no lugar reservado, que ela já levou até soco dentro do ônibus. Eu fiquei Pois é. aterrorizada. Ela me contou, Tiago, que teve um dia que o senhor jogou na perna dela, que é a perna que tem os 45 pinos, jogou um saco de batata na perna dela. Eu disse, gente, eu não Que acredito! isso? Eu não acredito nisso. Então, ela disse que já chegou a levar um soco e ela está perguntando para o Tiago, ela mandou essa pergunta, como que ela age numa situação dessa? Ela põe uma placa, Tiago, na testa, avisando que ela é pessoa com deficiência, além de ter um adesivo no assento, tem que ter um adesivo na testa da pessoa? Como é que a Meu gente Deus faz? do céu, vou explicar para a galera aqui, mas olha, gente, antes de mais nada, vamos deixar claro para vocês que nós não estamos estimulando a judicialização, tá? Nós estamos apontando soluções, ensinando a galera como é que vai fazer para resolver, se não der para ser atendido na forma da lei e pelas vias administrativas. Aí você vai ter que sim que fazer valer o teu direito judicialmente, tá? Então, só para deixar claro que a gente não está fazendo uma live para estimular a judicialização, tá bom? Uhum. Outra coisa que também, veja bem, vamos responder essa primeiro, lá depois você faz a outra de transporte público. Eu até esqueci, Thiago. Eu fiquei tão nervosa com essa situação que pode responder, depois eu faço a outra. Tá, vamos lá. E aí, ó, lembrando, transporte público eu falo com propriedade, mais ainda porque eu andei muito mesmo de transporte público, ônibus, precisamente ônibus coletivo, durante 4 anos direto de faculdade. Entendeu? Uhum. Lá atrás, em 2010, antes de eu tirar minha carteira e comprar meu próprio veículo, eu andava demais, ônibus, demais, demais, demais. Então eu passei todos os tipos de humilhação que vocês imaginarem. Eu não sei se o Alessandro, do blog do Cadeirante, está aí na live.
O Alessandro, ele é testemunho ocular das minhas humilhações. Em 2009, quando ninguém me conhecia ainda, eu era um anônimo começando a militar sobre os direitos das pessoas com deficiência, eu passei uma humilhação muito grande na porta da minha casa com um ônibus sem elevador. Na época eu tirei foto e tal, briguei tudo. Passei isso denunciei para um blog que era do Rio Grande do Sul, que aí era parceiro do Alessandro, se eu não me engano, e o Alessandro postou isso, o Alessandro tem isso no blog dele lá atrás, coisa de 11 anos atrás, Uau! quando que começaram as humilhações, né? E dependendo da humilhação, isso vai gerar sim repercussão, e é o que está acontecendo com essa moça, tá? Toda vez, pessoal, que o direito à acessibilidade é violado, é pacífico na jurisprudência, ou seja, nos julgados que chegam até o Poder Judiciário, nos casos, né? Que é uma falha na prestação do serviço, seja ele público ou privado, tá? Temos que lembrar que a acessibilidade, eu sempre falo isso nas minhas aulas, é um princípio estrutural dos direitos das pessoas com deficiência. É como se fosse a coluna das normas jurídicas das pessoas com deficiência. Não há como você falar em trabalho, saúde, educação, sem falar de acessibilidade da pessoa com deficiência. Não tem jeito. É um direito em si e também é um princípio instrumentalizador de outros direitos, tá? Uhum. No caso dessa moça, ela pode estar passando essa situação por algo, de repente, às vezes, é claro que falta, como a Laura sempre disse, eu sempre defendo, falta bom senso inclusivo da sociedade, né? Mas nós temos algumas pendências de regulamentação. Existe, está em análise de regulamentação, a questão de colocar a deficiência no documento de identidade. Isso ainda não foi feito. Tá? Está em fase de regulamentação, isso vai ser feito. Agora que foi aprovada a avaliação, né, funcional da deficiência, e essa pandemia avacalhou tudo, mas depois eu acredito que deve ter andamento a isso. Então, boa parte desses problemas vão se solucionar, porque na pior das hipóteses, no caso da deficiência não aparente, que é o caso dela, ela pelo menos vai ter um documento, né? Como se precisasse de um rótulo para falar que você é pessoa com deficiência. Mas não deixa de ser uma ferramenta para combater esse tipo de situação. Mas no caso dela hoje, como é que fica? Se ela está passando esse tipo de humilhação dentro do ônibus, ela não tem o passe livre. Ela não tem o passe, né? A gratuidade de transporte público na cidade dela. E aí, tem que ver por que ela não tem. Se ela não pediu ou se ela não tem direito. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, não basta você ser pessoa com deficiência. Marcos Fontoura está aí, sabe dizer melhor do que eu. Eu estou até analisando uma demanda que ele me passou da comissão acerca, né, dos critérios para conceder a gratuidade. Mas hoje você tem o critério econômico. Você tem o critério, né, com base no BPC, inclusive, para a concessão da gratuidade. Então, mesmo sendo pessoa com deficiência, dependendo da situação econômica, você não vai ter gratuidade. Eu, por várias vezes, paguei passagem em cadeira de rodas. Fazia questão de pagar, porque eu sei que eu não teria o direito, certo? Então, eu ia lá e efetuava o pagamento, certo? Então, veja bem, a pessoa com deficiência, no caso dela, uma deficiência não aparente, ela está sofrendo constrangimentos e humilhações dentro do ônibus. Então, antes de pensar em qualquer coisa, em ter que discutir, bater boca, falar se é pessoa com deficiência ou não, não precisa de você ser pessoa com deficiência para você tomar providência diante de uma agressão dentro do ônibus, sem ter dado causa. Né? Verdade. O Marcos está dizendo aqui que não tem mais critério econômico em BH. Não, ótimo então, Marcos. Eu desconhecia isso. Não tem mais o critério econômico. Então ficou melhor ainda. Que é o certo. Eu entendo que não pode ter o critério econômico. Eu sempre defendi isso. Mas se não tem mais, melhor ainda. Obrigado por ter corrigido aí, viu, Marcos? O Marcos ele trabalha diretamente com essas questões e já me atualizou aqui dessa situação. Mas a questão da reparação do direito dela, aonde que ela existe, isso vai valer para qualquer incidente que você sofrer dentro dos ônibus. O elevador estragado, que eu vou explicar como é que faz, qualquer tipo de humilhação. Você tem que, primeiro de tudo, documentar onde você está local, tá? Local, data, hora, número do veículo, aquele número que tem em cima ali da cabine do motorista, tá? A linha daquele ônibus. Você vai procurar saber quem é a entidade fiscalizatória ali responsável por aquela linha, por aquela transportadora, tá? Se de repente é a BH Trans, se de repente é o órgão de trânsito aí da tua cidade, do teu município, se de repente é um órgão estadual, se é o departamento estadual, no caso aqui, por exemplo, se é o DR, entende? Então, vai depender dessa situação para a gente saber a quem reportar. Sem prejuízo também de fazer a reclamação direto na ouvidoria, sempre tem um telefone dentro do ônibus. Você tem que registrar isso tudo.
e também registrar um boletim de ocorrência pela agressão que você sofreu. Até porque foi uma agressão contra a pessoa com deficiência em razão da deficiência. E Você não aí é o obrigado. boletim de ocorrência você registra numa delegacia ou com qualquer policial que estiver por ali. Qualquer policial que estiver por ali, tá? Junto à autoridade competente. É importante você fazer isso. Porque você vai estar se documentando. E no final da live eu vou explicar por que você tem que se documentar e a importância, como que isso mudou a vida de um cadeirante aqui em Belo Horizonte. Tá? Tem que documentar. A gente vai mostrar por quê. Uhum. Ô, Laura, só antes de eu prosseguir aqui, o Marcos fez um comentário pertinente. Tá, Eu não consigo passar o dedo para cima aqui. tá. Eu vou procurar aqui. Aham. Só lembrando para o pessoal que o tema da live está fixado, então a gente não vai falar de outro tema, tá, gente? Isso, Marco está dizendo, o assento reservado não é só para pessoas com isso. deficiência, e sim para quem tem mobilidade reduzida, que é bem Isso. mais amplo. Marcos, eu não sabia disso. Muito bem pontuado, Marcos. Eu vi seu comentário aqui, eu não pude interromper o raciocínio, mas eu quis voltar nele agora justamente por isso. Porque essa moça está sendo retirada do local sob a justificativa de que ela não tem deficiência e de que ela tem que ceder lugar para a grávida e tal. Mesmo que ela não tivesse deficiência, a mobilidade reduzida dela certamente ela tem. Ela tem 45 pinos na perna, ela tem dificuldade para poder caminhar. Então é uma pessoa que, pelo menos pela pergunta que ela fez, parece não ser completamente não aparente a deficiência dela. É, porque se ela tem Ela tem uma 6 diferença, centímetros de ela manca, diferença. né? Se manca, a É. deficiência é aparente. Eu tenho uma tia, por exemplo, que tem uma diferença, né? E ela tinha gratuidade direitinho em Belo Horizonte. Acabou que depois ela foi estudar, passou em concurso público, foi vencendo na vida, conseguiu comprar uma prótese caríssima, chique pra caramba, e corrigiu a diferença que tinha na perna, mas continua sendo pessoa com deficiência, mesmo tendo corrigido o problema. Continua gozando dos seus direitos, ela utiliza a gratuidade normalmente, tá? Então essa pessoa, para essa moça especificamente que sofreu esse tipo de situação e vem sofrendo, tá? Isso vale Uhum. para qualquer situação de constrangimento. Caiu, coisa muito comum, que no escritório chega direto. O cadeirante foi descer, o operador do elevador operou mal, ou falhou, o cadeirante caiu, quebrou a cadeira, machucou. Ô, gente, isso tudo gera responsabilidade civil, é falha na prestação de serviço. Então você tem que se documentar. Eu vou explicar no finalzinho para relembrar como é que é. Mas no caso dessa moça, ela tem que se documentar e ver. Se ela não fez o pedido ainda, procura aí o órgão responsável na cidade dela para poder pedir a gratuidade, o cartão de gratuidade dela. Porque aí ela, qualquer briga que acontecer, ela mostra o cartão, fala assim aqui, pô, eu tenho deficiência, eu tenho mobilidade reduzida, né? E tenta dialogar. E nunca perca a sua razão, não entra no meio da briga, né? Dá vontade de falar assim, vai dar um soco, se te der, você devolve, mas Eu não. fiquei até imaginando onde que foi isso que essa moça. Ela disse que o ônibus estava muito cheio e aí as outras pessoas nem viram direito que ela levou um soco. Porque é chocante isso, né, Tiago? Eu posso passar para outra pergunta, Tiago? Podemos sim, vamos lá, vamos adiante. Porque eu quero. Algumas pessoas comentaram aqui, então eu vou passar para o comentário das pessoas a respeito dos ônibus intermunicipais que tem o adesivo indicando que tem acessibilidade e que não tem acessibilidade porcaria nenhuma, Vou né? falar no final, tem um julgado que eu separei sobre um É caso específico que nós trabalhamos aqui e o problema que esse adesivo pode dar para as empresas. ótimo. E a Renata está perguntando se tem prazo para fazer o boletim de ocorrência. Olha, Renata, não tem um prazo específico, o ideal é que se faça com menos de 6 meses, porque isso é como que diz, né? Pode desafiar um crime de discriminação dependendo da situação. E o crime de discriminação ele tem prazo, tá? Às vezes, dependendo da forma com que isso aconteceu lá na hora do desrespeito. De toda sorte, eu sempre indico o seguinte: faça o mais rápido possível o boletim de ocorrência. Ah, Thiago, eu não fiz, perdi meu direito. Não, você não perde. Tá? Eu aconselho a fazer para que a instrução probatória esteja forte. Até porque, dependendo do tipo de violação que a pessoa sofreu, se ela machucou, se aconteceu alguma coisa, ela vai ter que passar por um exame de corpo de delito, ou quer acionar um DPVAT depois, ela vai precisar do boletim de ocorrência. Tá? Uhum. Então tá, Quem eu está vou dentro de passar. ônibus, principalmente.
Vou passar para a próxima pergunta, registrando aqui mais um comentário do Marcos, que nós estamos vivendo um momento de todos contra todos e essa guerra se acirra em ônibus cheios, caros, sujos. É verdade, a gente tem visto muita gente se queixando de briga em ônibus, né? Então eu vou passar aqui a outra. Lembrando, hein? Briga com pessoa com deficiência, além de ser, né, específico em relação à pessoa com deficiência podendo gerar o crime de discriminação, antes de mais nada, pô, é lesão corporal leve, cara. Isso é código penal, não é nem pessoa com deficiência. Isso é código penal. Né? Vamos lembrar disso, vamos atentar, porque o pessoal acha que a gente fica balançando o estatuto, mas não, nós estamos protegidos por todo o ordenamento jurídico. Pois é. E olha como é importante a gente conhecer a lei. Eu vivo batendo nessa tecla, mas tem que bater nessa tecla, porque o país não vai mudar se nós não fizermos pressão. Nenhum país do mundo desenvolvido mudou porque alguém deu de presente as mudanças. Mudou por causa de pressão popular. Se a gente não pressionar, se a gente não conhecer a lei, se a gente não exigir que a lei se cumpra, nada vai melhorar, não. A gente tem que fazer, no mínimo, conhecer a lei, né, Tiago? Justamente. Tem mais então, tem mais uma aqui, que é uma moça com miopatia, que ela explica que é fraqueza muscular, e ela tem uma dificuldade enorme de subir no ônibus. Ela está perguntando, essa é uma boa pergunta para o Marcos também, ela está perguntando se ela pode exigir que os passeios tenham uma altura mínima. Se sim, como pode fazer isso? Aí eu lembrei da questão do ônibus de piso baixo também, né? Não, piso baixo é o sonho, né? É a glória, é o que funciona. Não esses caminhões ambulantes aí que carregam a gente enlatados, né? Não pode. Mas vamos lá, o caso dela, primeiro vamos entender o seguinte, né? O fato dela ter miopatia, uma fraqueza muscular, não quer dizer que ela é pessoa com deficiência, nem que ela não seja. Mas, aparentemente, ela tem uma mobilidade reduzida. O Marcos acabou de pontuar pra gente aqui que a mobilidade reduzida, por si só, ela tem direito, e isso é fato, né? E não tem nem mais o critério econômico. Então, ela pode procurar isso, não sei se ela é de Belo Horizonte, tenta, ou do município que ela tiver, procura para tentar fazer a sua carteira primeiro. Por que é importante ela ter a carteira da gratuidade? Detalhe, né? A gratuidade não é para mobilidade reduzida, é o assento preferencial. Tá? Mas, enfim, por que é importante ela estar documentada? Porque o elevador, por exemplo, do ônibus, a plataforma elevatória, ela não é só para o cadeirante. Ela é para a pessoa com mobilidade reduzida também. Se a pessoa tem dificuldade de embarcar, desembarcar. Né? Uhum. Eu já vi, e não é todo mundo que é vacalha, não. Eu já vi motorista bacana que abaixa o elevador para pessoa idosa entrar. Entendeu? Junto com o acompanhante. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, porque existe esse direito. Agora, daí o questionamento dela ser em relação aos passeios, não sei se é os passeios da calçada, se é do ponto de ônibus, de quem quer. Vamos ter que analisar onde é que está essa calçada, para ver quem que é o responsável por ela, né? E dentro da lei orgânica do município dela, vamos ver lá no Código de Postura de quem é que tem a responsabilidade. Se for uma obrigação, eu entendo que, via de regra, sempre vai caber a argumentação contra o órgão público. Porque Tiago, ela está aqui, ela está dizendo que é uma deficiência e ela tem a carteira. É a Daniele Costa. Ah, tá. Então, Daniela, então você pode opor a sua carteira para exigir, por exemplo, o embarque pelo elevador. Se você tem dificuldade de subir um meio-fio, certamente você tem dificuldade de embarcar e desembarcar do ônibus pela escada. Né? Assim, é questão de bom senso. Então, você pode exigir a utilização do elevador. Agora, a questão dos passeios, aí já é uma questão fiscalizatória. Tem que ver se, de fato, esse passeio, se ele tá na altura certa. O Marcos está dizendo que o meio-fio tem a altura padrão de 20 centímetros. Mas é aquela história. Não quer dizer que você vai pegar a régua lá e vai pôr 20 centímetros exato. Né? Vamos pensar nisso. A altura dele tá desarrazoada. Tem meio-fio que é um penhasco, né? Dependendo da situação. Mas tem que chamar a autoridade fiscalizatória para poder autuar quem é o responsável e proceder com a adequação, né? Que for cabível. Tá bom? Então não é o mérito do transporte aqui em si, mas a gente já respondeu. Mas é uma solução, né? Bom, agora transporte por aplicativo. Alguém aqui acabou de fazer uma pergunta que, por coincidência, é a nossa próxima pergunta. Deixa eu só ver aqui, Thiago, se eu consigo encontrar quem fez a pergunta.
Isso. Ó, que é gente, sobre... fica com a gente aí na live, porque eu vou falar daqui a pouco de casos concretos. Gente que resolveu o problema porque sabia dos seus direitos. Ou procurou quem sabia para ajudar. Isso é muito importante. Um carro, a Tainá. Tainá, um carro de aplicativo de transporte se recusou a fazer minha viagem porque eu estava cadeirante, mesmo uma cadeira seja desmontável, e com cuidadora que me ajudaria em tudo. Então, nós temos uma pergunta dessa aqui também. Isso é muito comum, se a pessoa coloca que é cadeirante, o carro, ela nem consegue um carro, se não coloca, comigo já aconteceu várias vezes, na hora que o motorista chega, que vê que a gente é cadeirante, dá a desculpa que a cadeira não vai caber no carro dele. E aí, comigo já aconteceu mais de uma vez de falar com o motorista, não, minha cadeira cabe em qualquer carro, ela é extremamente compacta, ela desmonta toda. E aí já teve motorista que falou para mim, não, mas eu não vou te levar porque a sua cadeira vai estragar o meu carro. E aí, Thiago, como é que fica isso? Vamos lá, galera. Inclusive, tem caso concreto relativo ao aplicativo, porque a gente tem que falar desse assunto que está em alta. Galera, deixar claro aqui que eu não sou contra transporte aplicativo. Pelo contrário, cada vez eu sou mais adepto. Inclusive, eu estou pensando em parar de dirigir só para poder andar no aplicativo por questão de economia e facilidade da minha vida aqui, porque tá osso ficar achando vaga, né? Muito bom. Verdade. Está estacionando o carro já tem uns 2 meses por causa da pandemia, mas, enfim, quando precisa é complicado. Então, temos que pensar o seguinte: eu não quero acabar eu vou dar um exemplo da Uber, eu não quero acabar com a Uber no Brasil. Mas, se as violações de direito continuarem como estão, galera, todo mundo tem que processar a Uber. Entendeu? Ou o aplicativo que você sofreu uma restrição. Não pode ter o cerceamento de direito, tá? Claro que a gente tem as dicas de bom senso que eu vou dar aqui no finalzinho. Que é você procurar, né? Se você é cadeirante, a cadeira desmonta, pô, tem condição? Pede um Uber Select, né? Vai ter um carro maior. Né? O Comfort, o Select, não lembro agora aqui o nome. O carro vai ter porta-malas sedã, dependendo da situação. Dá essa olhada. Mas isso não quer dizer também que você não possa pedir o Uber X, que é o mais barato. Tá? Uhum. Você não pode deixar de ser carregado por conta da sua deficiência. É o famoso janelar, né? Ó, segredo para chamar Uber. Chama o Uber, não fala que é cadeirante, espera o motorista chegar. Se fala que é cadeirante, ele vai cancelar a sua viagem. O motorista É, chegou, aí ele não pode recusar te levar. Se ele recusar te levar por causa da deficiência, imediatamente, você tem que printar aquela tela. Não cancela a viagem, deixa ele cancelar. Printa aquela tela. Já olha pro lado, vê se tem alguma testemunha no local. A primeira coisa que tem que fazer, tem que ser rápido. Tem que ser astuto. Vê se tem alguma testemunha no local, pega o contato, fala, tô sofrendo uma violação aqui, tô puto com isso, tô cansado de passar por isso. Eu vou correr atrás dos meus direitos. Porque se você se documentou e entregou para a Uber, o pessoal reclama assim, reclamei na Uber, mas a Uber só falou que ia notificar o motorista para ele não fazer de novo, senão ele ia tomar ban. Ô, gente, você fez só metade do dever de casa, que era registrar, você identifica qualquer violação. Primeiro você identifica quem é a autoridade competente para fiscalizar. Ali no caso da Uber, ali, ela mesma fiscaliza os seus, entre aspas, funcionários, que são os motoristas. Então, cabe à Uber, sim, criar políticas de educação para os seus motoristas, para que eles façam o trabalho bem feito, como acontece em outros países. Aqui no Brasil tá essa bagunça. Né? Eu tenho informações de transporte aplicativo da Uber, por exemplo, tem serviço, já tem serviço específico sobre a pessoa com deficiência. Imagina só, né? Mas você tem que ter direito a usar todo tipo de serviço que você quiser, seja o Uber, seja o táxi, qualquer aplicativo. E se acontecer, você tem que se documentar. Faz o print, salva direitinho, registra, pega a testemunha no local, registra o boletim de ocorrência possível, tá? E aí você vai procurar os seus direitos, seja com o advogado de sua confiança, ou seja pela via que eu vou ensinar aqui do juizado especial. Para ninguém ficar falando, olha, que eu estou fazendo live aqui para poder advogar para a galera. Não é isso. Tá? Eu estou ensinando direito para vocês. Tá? E eu vou ensinar que qualquer tipo de pois ação é. for inferior a 20 salários mínimos, você consegue, pelo menos em primeira instância, trabalhar sem ter o advogado, tendo a fundamentação correta. E eu vou explicar o caminho para você fazer isso. Tá? Então, nesse caso Ok. específico, em relação ao Uber, já vou até trazer um dos casos concretos aqui. Tá. Pode trazer porque já está na hora mesmo Isso. deles. Vou começar aqui, vou mudar a ordem aqui. Ó. Em relação à Uber, eu vou dar um exemplo clássico que aconteceu. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 2019.
tá? No caso, foi o transporte em táxi. Camarada cego, com um cão-guia, negaram para ele o direito de carregar o cachorro no carro, né? No caso lá, o TJ do Distrito Federal deu só R$ 2.000 de indenização. Foi indenização, no meu modo de ver, de pouca para o tamanho da violação, mas já foi um caminho. E eu vou mostrar como é que esse caminho, ele, dependendo da situação, da qualidade de defesa que o teu advogado fez, você consegue fazer um trabalho para reparar o seu direito, pelo menos à altura. Dano moral não serve para enriquecer ninguém, tá? Ele serve para reparar um dano que muitas das vezes é irreparável. Só a gente que é pessoa com deficiência sabe o que é o constrangimento, entende? Então, pelo menos a gente não fica com uma gastrite nervosa, porque cada vez que acontece uma coisa dessa é uma dor de estômago no mínimo, né, Thiago? Isso é para todo mundo. Eu já tive situação que eu chamei Uber 7 vezes seguida para conseguir fechar uma viagem. Entende? Eu também. Então, mas a dica é, não fala que a cadeirante chegou, você produz provas se você te janelar. TJMG 2019, deficiência física. Não fala, o julgado não fala qual deficiência física que era. Houve a negativa do transporte no Uber, em razão da deficiência, dando moral de R$ 4.000 aqui. Tá? Ação simples, para reparar o dano, e aí começa a Uber pipocar. Tem que começar a doer no bolso. Tem que começar a doer no bolso, tá? E é possível por quê? Porque é falha na prestação de serviço. Ah, o motorista não é empregado da Uber, Thiago. Não posso processar a Uber? Pode, a Uber é responsável por educar e criar políticas, né, de atendimento. Pontuação, cria uma forma de avaliação de acessibilidade. Não sei, se virem, mas façam algo para poder mudar essa situação e a gente combater. Em relação ao transporte público, tem um caso emblemático de 2018. Nasceu em Minas, foi parar em Brasília, o STJ julgou esse caso. Esse cadeirante, galera, o cara tinha que se esconder para poder pegar o ônibus, pensa. Nossa Muitas Senhora. das vezes, os motoristas não paravam para ele, quando paravam, o elevador nunca funcionava e tal, aí ele criava caso, criava escândalo nada, né? Ele lutava pelos direitos dele. E aí, para não passar raiva, muitas das vezes o motorista via ele e passava direto no ponto. Esse cadeirante, ele foi inteligente, fez uma coisa que eu vou ensinar vocês a fazer. Ele começou a botar o dossiê da situação. Uma coisa, um elevador parou, Thiago, não carregou o cadeirante, tá dando moral? Talvez vai dar só um mero aborrecimento. Mas, quando você consegue provar que aquilo acontece reiteradas vezes, meu amigo, a falha na prestação de serviço, ela pode ser evidenciada. E a gente já fez isso aqui várias vezes, tá? Então, aquela mãe que tem que ir pro tratamento toda terça e quinta, levar esse menino, atravessar a cidade, subir lá pro Mangabeiras na MR, o elevador tá estragado, ficar carregando a cadeira. Começa a documentar, mãe. Dentro do que eu falei, registra data, hora, local. Anota o número do carro, anota a linha, anota tudo que tem que anotar. Reporta para o ente fiscalizatório. Faz o boletim de ocorrência. Compra uma pastinha preta na papelaria e começa a arquivar tudo. Inclusive, por exemplo, a BH Trans é super solícita com essas reclamações. O Marcos tá aí na live, ele pode testificar o que eu estou dizendo aqui. BH Trans manda a carta para sua casa, dizendo, autuamo a empresa, entendeu? O consórcio responsável e tal. Você tem essa informação. Está registrada. Você tem prova. Que o ente fiscalizatório, inclusive, respondeu. E com essas provas nas mãos, você pode correr atrás dos seus direitos. Esse cadeirante, de tanto ser humilhado e ter que se esconder para pegar o transporte coletivo, ficou comprovado isso nos autos. A indenização contra a empresa responsável foi em R$ 25.000. Uau! Entende? E com a obrigação de fazer, de arrumar e colocar os ônibus funcionando com o elevador. Valeu a pena ele ter feito o dossiê. Porque às vezes a BH Trans vai lá e aplica. Thiago, a indenização é pouca e tal, gente, mas vai juntando tudo. Junta a multa que a BH Trans deu, junta a indenização, vai queimando o filme da empresa, né? Dependendo da forma com que a lei foi evoluindo aí, o critério de acessibilidade tinha que servir até para poder penalizar o contrato de concessão, né? Quem sabe algum parlamento tem uma ideia nesse sentido futuramente. Mas, por hora, o que nós temos é possível judicializar, você tem que ter um dossiê, tá? Você tem que montar, produzir as provas da violação que você está sofrendo. O caso do Uber não é contra o serviço público, é uma relação de consumo também, né? Então a gente vai aplicar normas do consumidor. Faça registro também lá no consumidor.gov, que eu dei a dica para vocês. Registre tudo. Pra obrigar a Uber a se manifestar. Tá? Depois Ou a gente... qualquer outro aplicativo. Tô falando da Uber porque é o mais famoso.
Exato. Eu vou fazer um post específico sobre essa questão do consumidor.gov, porque eu quero ver o que essas empresas vão fazer na hora que as pessoas com deficiência começarem a reclamar em massa. Isso, o reclame aqui, entendeu? Tem que meter o pé. E para nós, operadores do direito, quando o cliente me traz provas, em matéria de defesa do direito à acessibilidade, é colocar para bater pênalti sem goleiro, meu amigo. Entendeu? Entendi. Não existe processo garantido, não existe causa ganha, mas a chance de você conseguir um êxito é muito grande. E isso é muito importante, Tiago, porque a Renata falou aí num comentário para trás que no calor da emoção ela acabou esquecendo das provas. E eu acho que a gente precisa ir trabalhando com a gente e trabalhando nas nossas redes sociais para que as pessoas compreendam que isso é uma relação de consumo. No caso, a gente é uma pessoa com deficiência, mas é uma relação de consumo, é uma relação de prestação de serviço, porque isso ajuda a gente a ficar menos tomado pela emoção, quando a gente se lembra que ali a gente é um consumidor, a gente está recebendo uma prestação de serviço que tem que ser bem feita. Vamos esquecer ali por um momento que aquilo aconteceu porque eu sou uma pessoa com deficiência, para a gente conseguir se resguardar emocionalmente, para a gente conseguir produzir a prova, fazer a ocorrência, porque senão a gente não pode nem sair de casa, não pode viajar. Eu sempre falo isso com as pessoas. Você quer viajar, a primeira coisa que você precisa ser é resiliente, porque você vai passar por problemas, todo mundo passa, né? E é por isso que tem que mapear os seus direitos e quando for preciso, procurar um profissional competente para poder te auxiliar. Muitas das vezes, você gasta dinheiro com uma consulta jurídica, ou às vezes com um parecer de um escritório especializado, mas que vai servir de fundamentação para você mesmo mover o seu processo. As causas que são até 20 salários mínimos, você pode procurar o próprio juizado, né, um juizado especial civil, ou no caso lá do aeroporto, tem um juizado dentro do próprio aeroporto só para isso. Tá? E quando... Você vai sem advogado. Se perder, precisar de recorrer, você vai ter que contratar um advogado. Mas aí, Thiago, eu vou sem advogado, eu não sei nem qual a lei. Mas de repente vale a pena, dependendo do dano que você sofreu. Você contrata uma consulta especializada, um parecer, e usa esse parecer para poder fundamentar a atuação. Você não vai ter que gastar o tempo todo de um processo. Você falar isso é muito importante, porque você ajuda as pessoas a ficarem mais, como é que eu diria, comprometidas consigo mesmas, né? Eu vou ler aqui o comentário do Eduardo Aranha, que ele está dizendo que você mencionou o JEC nas causas até 20 salários mínimos. Ele está dizendo que ele é tetraplégico e trabalha justamente no núcleo de primeiro atendimento do JEC em Santo Antônio de Pádua, Rio de Janeiro. Bacana. Deixa eu ver. Né? Lá no JEC vai ter um servidor lá responsável por fazer a termação. Ele vai montar o que você está relatando na forma de um processo, vai te pedir os documentos que vão instruir isso, e um processo judicial vai ser instaurado. Só que é uma relação meio que desigual, né? Porque você sem advogado contra a empresa responsável, às vezes uma companhia aérea, qualquer coisa do tipo, tá? Mas olha só, isso é importante. Tem uma decisão aqui, Laura, do STJ também, tá? O STJ, quando passou por todas as instâncias, chegou lá em Brasília. Ela veio do Rio Grande do Sul. Eu adoro as decisões do Rio Grande do Sul. São ótimas. Eles são muito maduros para poder julgar. Os juízes lá estão mais próximos. Eles estão aplicando a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência. Coisa que a gente está ensinando o pessoal a fazer aqui. Então, vamos lá. Lá, o que aconteceu? O cadeirante foi embarcado no colo no aeroporto. Se eu não lembro a companhia aérea que foi agora. Porque a hora que chegou no aeroporto, Laura, não tinha vaga no Finger. Então, ele tinha que descer como? De Ambulift. Sim. Cadê o Ambulift? Estava estragado, não tinha, sei lá que diabo que foi. Tiveram que carregar o cara para fazer a conexão. Desceu carregado, depois subiu carregado em outro avião. Olha só o problema. O que aconteceu? 15 mil reais de dano moral por falha na prestação de serviço, falta de acessibilidade de transporte aéreo. Entendeu? Porque esse documento registrou reclamação, produziu prova, pegou testemunhas, né? E acaba a humilhação. Só a gente sabe o que é ser carregado. Ser carregado é humilhação. Ainda mais alguns casos que você mesmo já comentou comigo, que de repente a moça está sendo carregada e aí a calça desce um pouco e mostra a intimidade da pessoa, né? Realmente
É o próximo caso aqui. Esses últimos dois que eu vou trazer aqui, ó, foram atuações nossas aqui, inclusive, em Belo Horizonte. Esse primeiro é emblemático, ele retrata bem esse exemplo que a Laura acabou de dar, da mulher, porque a cliente é uma mulher com deficiência negra. Ah, Tiago, por que você tá falando de negro com deficiência? Não, porque isso tem a ver. Isso tem a ver, eu vou explicar para vocês. Essa moça tinha uma viagem planejada, ela foi carregada no embarque e desembarque. Ônibus, transporte rodoviário. O pessoal perguntou, e aí aquele adesivo? Pois é, o ônibus tinha um adesivo lá. Tinha um adesivo. A resolução da NTT, uma resolução esdrúxula, ela fala... Temos 4 minutos só até o final da live. Deus. Então vamos lá. Não vou explicar a resolução da NTT, não. Só vou falar que essa moça foi carregada, tá? Era um transporte de conexão e por conta de ser carregada, ser mulher, ser negra, parecer a fralda dela, parecer a intimidade dela sendo carregada. O juiz de primeira instância falou que o serviço foi prestado, que o pessoal que carregou foi cordial e tudo. Fui pro TJ, fiz uma sustentação oral, desenhando para os desembargadores como é que funcionava o direito à acessibilidade. Viramos o jogo, R$10 mil de indenização, porque foi carregada. Não caiu intencional, foi carregada constantemente mulher. E outro caso de reembolso. Reembolso de passagem aérea. O cara fez um voo para a Disney. Conexão, Latam e American Airlines. A Latam só concedeu o desconto de 80% do acompanhante dele na primeira parte do trajeto. A segunda parte, que seria de responsabilidade da American Airlines, eles desconsideraram. Uau. E o cara chegou pra gente, o que eu fiz? Fui investigar a relação de contrato da Latam com a American Airlines. Vimos que eles têm um contrato, né, registrado no CAD, inclusive, né, no Conselho, de operação conjunta de vendas de assento e tudo. Ou seja, eles são fiéis e solidários a tudo, menos na hora de conceder o desconto. Reembolso concedido da viagem internacional que ele fez. Praticamente recuperou o dinheiro todo que ele gastou de passagem, corrigido e atualizado. É isso aí. Gente, olha, nós vamos finalizando. A Renata está dizendo aqui que essas situações extrapolam a relação de consumo quando nos afetam como pessoa. É verdade. A gente tem que ler cada vez mais, conhecer a lei cada vez mais, ver os casos uns dos outros, para que a gente seja menos afetado. Nós precisamos aprender a ser menos afetados para a gente dar conta de produzir prova, porque na hora que a gente desandar a produzir prova, eu acho que essa situação muda. Controle psicológico e produzam prova. Eu vou fazer uma live só para ensinar a galera a produzir prova. Eu vou fazer isso. Eu estou prometendo que não tem. Ótimo, ótima coisa, porque como a gente já imaginava, o tempo é curto para tanta coisa, né, Thiago? É isso aí. Gente, quem ficou na dúvida, pode mandar no direct que na medida do possível eu respondo, tá? Bacana. Eu também printei as telas, eu vou mandar as telas para você, tá, Thiago? A gente tem 2 minutos para finalizar, então eu já vou finalizando, fazendo os agradecimentos, para não correr o risco da gente ficar aqui, o Instagram cortar a gente. Pessoal, muito obrigada pela presença. Por favor, aí ó, o Instagram está me dizendo que eu só tenho 25 segundos. Por favor, ajudem a multiplicar essas informações. Façam posts no Instagram de vocês. Thiago, muito obrigada mesmo, viu? Obrigado, Laura. Até a próxima e tamo junto, em defesa das pessoas com deficiência. Isso aí. Um grande beijo para todo mundo. Agora eu vou salvar a live lá na IGTV, tá bom?